Oi turma, bora dar início aí para essa primeira videoaula como uma introdução sobre a Segunda Guerra Mundial. Como vocês sabem em vídeos anteriores, que a Primeira Guerra Mundial se deu aí por volta de 1914 para 1918. A Segunda Guerra Mundial ela dá início por volta do dia 1º ao dia 3 de setembro para 1939. Entre esse período das décadas de 20 para 30, os historiadores então denominaram o período entre guerras, onde vai surgir movimentos bastante revolucionários aí, porém de extremismo bastante radicais, como o próprio fascismo na Itália de Mussolini e o nazismo da Alemanha de Adolf Hitler. Então é com esse intuito, com esses pontos característicos, que vamos dar início à primeira videoaula sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, se liga no vídeo, preste bem atenção e bora nós! Bom, turma, para que a gente consiga conciliar e entender melhor os procedimentos que deram esse envolvimento entre as nações para que surgisse a Segunda Guerra Mundial no século XX, precisamos prestar bastante atenção, acompanhar a leitura e fazer sempre as interrogações com perguntas-chave. Primeiramente, vamos ver aqui o que deu início às primeiras ideias e, claro, as primeiras formas de introdução para a Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, vamos ver o conceito aqui de uma forma mais bem expansionista relacionada aos países que estavam envolvidos. Céu de nuvens carregadas. Por que céu de nuvens carregadas? Vamos ver aqui os países que estavam aí beirando o imperialismo, claro, querendo se destacar na forma tanto industrial como potência armamentista e, claro, um poder aquisitivo e econômico. Nós temos o Japão, a Itália e a Alemanha, certo? Todos esses países estavam na corrida imperialista. Por que imperialista? Porque eles queriam tomar forma e se destacar no mundo, não só ocidental, mas sim europeu e, claro, na forma de engrandecer as suas ideologias e, claro, a forma econômica de dominar o país e o mundo. Esse período, chamado aí também de imperialismo, vai de 1930 a 1933, com um avanço muito rápido. E vamos primeiramente destacar o Japão. O Japão, o imperialismo japonês, claro, século XIX, vem com a potência industrial do qual o Japão já era. Que potência industrial? A forma de armas e, claro, os meios tecnológicos que o Japão já estava se desenvolvendo. Partimos então em 1931. Japão domina aí a Manchúria. Manchúria, local da grande China, certo? Porém, os japoneses acham um pouco a forma de dominar apenas a Manchúria, parte então para ocupar a outra parte da grande China. Isso já em 1937. Com o domínio do qual o Japão, que é pequeno, mas que dominou a grande China, por quê? Porque a China ainda se via como um país muito atrasado em diversas formas conceituais, tanto de armamentos como industrial. E o Japão, como uma forma de um país já bélico, conseguiu dominar, claro, com forças, violência e extremismo, o grande país chinês, certo? E com isso, o Japão vai na corrida imperialista e se torna um país de ameaça e, claro, vai posicionar para que outros países que estavam também na corrida imperialista se alinhar a ela com suas ideologias bem extremistas. Vamos ver então qual foi uma delas. O expansionismo italiano. Isso aí. A Itália, como vocês sabem, começo do século XX, né? Mussolini começa então a emplacar na Itália a forma do fascismo para se sobressair a demais camadas sociais e os grandes empresários.
Com o fascismo de Mussolini, Mussolini começa a ganhar força e proporcionar maiores ataques e grupos, claro, militares com bastante mais resistências, começa a criar força e a fazer impulsionar também a sua ideologia fascista. Com isso, a Itália se vê de uma forma de ganhar expansão, ganhar novos continentes e, claro, matéria-prima para poder se conceituar, vai atacar um continente africano que é bastante já reduzido em ataques, reduzido da forma em que eu digo da própria África, mas sim vista como um grande berço da matéria-prima e, claro, da mão de obra barata já no século XX, infelizmente, o continente africano. E qual é o país que a Itália vai atacar com força? A Etiópia, isso por volta de 1935, certo? A Liga das Nações, como vocês sabem, que foi criada aí após o Tratado de Versalhes para fazer com que não houvesse mais a guerra, a Liga das Nações praticamente não começa a dar muita importância a esses movimentos e a essas nações que estão atacando com força esses países. A Liga das Nações, formada aí justamente pela Inglaterra, pela França, a Itália e, claro, o Japão, né? Os Estados Unidos vai dar uma importância, mas vai ficar quieto no momento. Então começa a fazer esse entreposto e essa jogada entre essas nações, fazendo com que a Liga não dê muita importância até no momento, tá bom? Então a Itália vai em busca da Etiópia na África para procurar justamente a matéria-prima, para se sair sobre ela, certo? Aí a gente parte para o nazismo alemão, mostra suas guerras. De que tipo e de que forma? Primeiramente, o espaço vital em 1935. O que é o espaço vital para Adolf Hitler e a Alemanha? A Alemanha é um país pequeno, porém a Alemanha precisa se expandir. E essa expansão é para ganhar justamente força na ideologia do qual Hitler estava emplacando com o nazismo, inspirado nas ideias de Mussolini no fascismo italiano. Para que a Alemanha ganhasse proporções maiores, precisava de mais espaço, mais terras, mais domínio. Para isso, vai criar e vai lutar por essa forma de espaço vital. E vai sobrar para os países que estavam se recuperando ainda do impacto da Primeira Guerra, países pobres que estavam ali beirando, claro, todo o continente europeu, fronteira com os demais outros países de potência. Em 1936, né, a Alemanha, com Adolf Hitler, se alia justamente com a Itália de Mussolini. E aí eles formam um bloco muito forte, um eixo, e esse eixo vai fazer uma forte caracterização para emplacar ainda mais o fascinazismo na Europa. E vai atacar justamente a Espanha, que está passando por um conflito de guerra, e justamente Francisco Franco, um ditador aí militar e também adere ao fascismo italiano, vai aderir com força essa forma de apoio que a Itália e a Alemanha estão dando para expulsar um candidato que tinha sido politicamente democrático, sido votado nas eleições e ter ganho. Então ele ganha com os apoios das forças dos soldados militares aí da Alemanha e da Itália, e a Espanha se torna um fascismo geral. Com isso, eles criam o eixo Roma e Berlim, primeiramente para ganhar o espaço vital, e o eixo Roma, Berlim e Tóquio. Por que Roma, Berlim e Tóquio? Se lembra que o imperialismo japonês já tinha dominado uma boa parte da China. Com isso, cria uma nova forma de ganhar mais aliados esses países. Lembrando, turma, que a Alemanha, por volta aí ainda de 35, quer ganhar territórios, claro, da Áustria, certo? E para ganhar esses territórios da Áustria, precisava quebrar os acordos que tinha com a Liga das Nações. Hitler começa a ganhar poder e quebrar esses acordos. Por que que Hitler começa a se interessar pela Áustria? Porque a Áustria tem boa parte dos eleitores
alemão, morando na Áustria. E aí Hitler impulsiona para conquistar esses 90% desses eleitores na Áustria para se auxiliar e ainda mais aderir à ideologia nazista. E dá certo, porque a Áustria se rende ao imperialismo do qual a Alemanha está emplacando, tá certo? Com isso também, a Alemanha vai ficar de olho na Sudetos, local aí aderido pela Tchecoslováquia. Por que Sudetos? Porque Sudetos é uma área que tem matéria-prima bastante enriquecedor para o papel e o projeto ideológico do qual a Alemanha quer. Para isso também a Alemanha começa a aderir com força e atacar tanto a Áustria, né, a induzir esses moradores, que é mais de 90% do eleitorado alemão, e começa também a querer conquistar esse território tchecoslovaco para se proporcionar ainda mais a sua força econômica e industrial e o seu expansionismo dentro do projeto do espaço vital. Para isso, para que não houvesse um novo conflito já direto, há uma reunião, justamente uma conferência de Munique entre a Alemanha com a Inglaterra e a França e a Itália, para que houvesse essa conferência. A Liga das Nações fracassa de novo e começa a aderir os Sudetos, território, para a Alemanha, usufruir do materialismo do qual a matéria-prima do qual a Alemanha quer sobressair para impulsionar a sua forma industrial. É um erro, por quê? Porque a Alemanha, Hitler, com seus conspiradores, começa a dominar ainda com mais força a Tchecoslováquia. E não só mais Sudeto, e sim todo o país. Aí, turma, começa a aderir de vez o nazismo alemão, como vocês viram em outros vídeos, né? O fascismo, junto com o nazismo, quebra todo tipo de conceitos do qual já existia nesses países. Começa a expulsar, começa a matar e impulsionar a forma do qual eles acreditam como uma raça superior, certo? Bom, dentro dessa conferência de Munique, esses países tentam entrar em acordo e cria a política de apaziguamento. Que política é essa? Uma política de paz, entre aspas, né? Infelizmente, a Alemanha de novo vai quebrar o acordo da Liga das Nações. E a Liga das Nações fracassa totalmente. Por quê? Porque dentro dessa observação do qual a Alemanha está interessada a partir de março de 1938, temos um outro país também que está de olho na Polônia, né? Justamente que é a questão aí da Rússia, tá certo? E a Rússia começa a fazer os seus grandes passos, também mostrando o lado comunista, de aderir novas forças para sobressair, né, para sobressair sobre esses territórios desses outros países. E claro, não dá outra. A Alemanha, junto com a Rússia, cria o Pacto de Não Agressão. Por quê? Vejamos aqui o parágrafo da página 123 do livro de vocês, né? No ano seguinte, os nazistas anexaram a Tchecoslováquia inteira, desrespeitando o que havia sido combinado em Munique. No passo seguinte, Hitler assinou um pacto de não agressão com os adversários políticos. O líder comunista Joseph Stalin, da União Soviética, secretamente decidiram também ocupar e dividir a Polônia. Lembrando que a Romênia já tinha sido dominada também pela Alemanha, e esse pacto faz com que essas duas nações elas não entrem em conflito direto quando entrassem em choque ou em guerra. E aí começa a ter a forma de engrandecer ainda mais essa guerra. Por quê? Porque a Alemanha, com a ambição territorial, vai invadir com força, quebra o acordo do Pacto de Não Agressão, invadindo os territórios da Rússia, e aí se dá início, então, à Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, por volta aí
do dia 1º de setembro, né, com as forças invadindo territórios russos. Depois, em 3 de setembro, a Inglaterra também adere à forma de impedir esse avanço alemão e então dá início à Segunda Guerra Mundial, provavelmente no dia 3 de setembro de 1939. Pois bem, então, eu quero que vocês revejam esses tópicos chaves para essa primeira videoaula, porque na segunda a gente vai entrar com outros pontos característicos para finalizar esse capítulo na boa. Então, estudem aí, observe bem esses pontos e mão de obra a leitura. Qualquer dúvida, me procura lá no PV que a gente esclarece com mais pontos chaves, tá certo? Então, a todos, um forte abraço e eu espero vocês na nossa segunda parte sobre a Segunda Guerra Mundial. Forte abraço.